entrando no ar, na Rádio Cultura AM 1030, o Show dos Esportes. A edição de hoje, 11 de setembro, é em formato de resenha, de debate. E o programa de hoje é para Agromiller Produtos e Comércios de Grãos, na Avenida 20 de Setembro, número 206, telefone 3252-1629. Clínica Odontológica Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. Telefone 3252-1416. E Mercado Huber, Rua Professora Neuza Paz do Amaral, número 219, bairro Fonseca, telefone 3252-7907. Muito bom dia a todos que estão com a gente nesta quarta-feira. Bom dia ao Fonsequinha que me acompanha na técnica. Hoje com o nosso tradicional debate em formato de resenha. E por falar em resenha, estamos recebendo hoje aqui o Gilmar. Há muito tempo a gente estava querendo fazer esse programa, né? E hoje finalmente a agenda bateu. Então seja bem-vindo para a gente conversar bastante, Gilmar. Bom dia, Chayane. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Cultura. A M1030, a mais ouvida da cidade, né? A gente falava, vamos trocar aqui então, Fonseca. Peraí, perdão. Agora, Fonseca, estamos on? Então tá, agora estamos on. Novamente, então, bom dia, né? É com muito carinho, né, que a gente volta aqui novamente aqui na Rádio Cultura, onde tive o prazer de trabalhar por um período aí, agradecer o convite da Chayane mais uma vez também. Acabou que antes não conseguimos bater as datas e agendas por causa dos horários, né? Mas eu fico muito feliz de estar voltando aqui. Bom dia para o Fonsequinha também, todo o grupo de funcionários colaboradores da Rádio Cultura. Já que tu já entrou nesse assunto, vou te perguntar, como é que foi teu tempo de cultura? Como é que foi trabalhar aqui? Tu convivia com Fonsequinha também ou não tinha essa peça? Foi poucas vezes, né? Mas trabalhei com o Fonsequinha também, mas era mais o Elton, né? O Elton Leal. Tanto o Fonseca quanto o Elton Leal, né? Também o seu Mauro Domingos. Toda a turma da Rádio Cultura é chovendo molhado, que nem eu brinco, né? Que é o pessoal que trabalhava mais na parte da tarde, né? Na tardezinha ali, que era o horário que a gente tinha o programa. O Lucas, principalmente, né? Foi quando a gente iniciou aqui. E eu sempre, eu tinha, de certa, não era um bordão, né? Mas eu falava todo o programa, né? Que a Rádio Cultura aí, 1030, é a mais ouvida da cidade. E a gente, que é nascido e criado numa cidade do interior, que é a nossa aqui, né? Então o rádio ele sempre foi muito presente nas nossas vidas, principalmente na infância, né, Chayane? Uhum. Era um programa diário também, com entrevista? Como é que era? Funcionava nas terças e quintas, de entrevista mais ou menos estilo que o teu agora. Muito bem. E hoje eu quero falar bastante de resenha também, né? Porque a gente sabe que o resenha é pioneiro na cidade, né? É a referência. Então eu queria que tu contasse um pouco. Eu acho que tu já deve ter contado várias vezes, mas pode contar mais uma. Como é que nasceu o resenha, Gilmar? Então, eu sempre digo, o resenha acabou sendo pioneiro na questão da live, né? A gente tem por muitos anos, programas de esportes, né? Como referência, até não posso citar alguns, senão vou acabar falhando, né? Mas não só aqui na Rádio Cultura, em outras emissoras também, né? Mas na questão da live, de fato, a gente foi pioneiro, né? Que depois acabou vindo a pandemia, foi aonde estourou mesmo a questão da live, né? A gente já fazia antes. O resenha, na verdade, começou através de um comunicador daqui da Rádio Cultura, naquele período, que era o Marcelo Pellegrinotti, né? E o Valber Lopes, junto com a minha pessoa. A gente tinha um treino ali no Cruzeiro e o Marcelo era o único que trabalhava direto com a comunicação. E aí surgiu algumas oportunidades de debates, de conversa ali. O Valber e o Marcelo tinham a ideia de fazer um programa juntando o futebol, né? A resenha do futebol ali. E o Valber também é músico, né? O Valber que é multifunções também, né? O Valber Lopes. Tinha a função de fazer um programa com música. E eu sempre escutava muito o Bola nas Costas, que é um programa ali da Rádio Atlântida, né? Que era das 11 ao meio-dia, naquele período, em formato de live também, pelo Facebook e tal. E aí eu levei essa ideia para os guris. Olha, eu tenho uma ideia e eu, como o Marcelo Dedé, gosto de brincar, né? Sendo pavão, gostando de querer participar das coisas. Eu disse para os guris, eu tenho uma ideia, mas eu gostaria de participar também. Na verdade, a ideia inicial iniciou com o Valber e o Marcelo. Eu acabei tendo essa soma de dar a ideia da live, né? Porque a live, o que acontece, Chayane? Tu não tem custo algum, né? Tu só precisa ter os equipamentos, um local e botar no ar ali. Nós começamos no primeiro período somente pelo Facebook, que era como funcionava no início. E aí depois a gente acabou convidando também o Roger,
para participar com a gente também naquele período, até era com o intuito da técnica, no primeiro instante. Só que como o Roger tinha um conhecimento também de futebol e era bem comunicativo, ele acabou entrando conosco ali, a gente fez um quarteto inicial, digamos assim. E aí depois, salvo engano, a gente convidou o Dudu para ficar na técnica e acabamos chegando no Patrick. Patrick Tavares, que eu presumo que tu deve conhecer. Sim. Agora não está morando aqui em Canguçu mais, fez parte do nosso projeto por bastante tempo. Basicamente iniciou, digamos, baseado no Bola nas Costas, assim, uma resenha de futebol. E o Marcelo Pragrinotti, que é uma enciclopédia aqui de Canguçu, né? O Valber também participa há muitos anos. Eu acho que o que menos participava de fato do futebol era eu mesmo. E começou e ficou, né? Porque deu super certo e tá aí até hoje sendo referência, né, Gilmar? Deu certo. Na verdade, a gente iniciou toda segunda-feira ali, né? E aí, o primeiro momento, e acho que deu muito certo, de fato, foi a questão de trazer jogadores que tinham atuado em Canguçu, né? Aí, a gente acaba sempre citando alguns, né? O próprio Rodrigo Miller, Deco, Fábio Alemão, o pessoal que jogava na seleção de futsal, Marcelo Marques, enfim, acho que foram os primeiros entrevistados ali do Resenha. E a gente começou nesse primeiro momento com entrevistas com jogadores que foram do mais alto escalão aqui do nosso município e região, né? E acabou que a gente começou a trazer o pessoal que jogava campeonato. E aí veio o futebol de campo. E foi começando a ter conteúdo, né, Chayane? E aí, basicamente, foi assim. E como tu disse, e aí acabou que a gente sempre brincava, né? Acho que tinha 3 anos de projeto, né? E a gente falava que era uma brincadeira que tinha dado certo. Eu acho que agora já está concretizado. A gente está há 6 anos em atividade aí. E muito feliz, assim, porque o pessoal também é muito importante, né? Abraçou a nossa causa, assim, o pessoal que participa do esporte em geral. Claro que a gente acaba falando muito mais de futebol, futsal, né? A gente tem um projeto mais audacioso agora para 2025, para a gente conseguir trazer mais também a questão dos outros esportes, né? A gente acabou pecando muito nesse sentido, até pela questão de nós ser só um dia na semana, né? Então a gente tem um projeto mais audacioso agora para o ano que vem. E aí a gente vai agora, mais para frente, falar um pouquinho também, a gente acabou... fazendo um estúdio para nós, a gente acabou muitas vezes trocando de estúdios, né? Procurando parcerias. A gente teve um bom período também aqui na Rádio Cultura, 2 anos aqui na Rádio Cultura, que acabou somando demais para a nossa marca Resenha Canguçu, né? Porque o rádio ele alcança lugares em Canguçu que muitas vezes a live ainda não chega, né? A gente sabe que o pessoal ainda é muito sedento pelo rádio, tem gente que ainda é muito... digamos, não tem ainda a questão das lives, porque a live ela acaba te tirando teu tempo, né? E aonde foi que a gente chegou no YouTube. Porque o Facebook no celular, tu para de mexer no WhatsApp, tu para de mexer em um outro aplicativo. E aí no YouTube tu pode colocar na televisão, daqui a pouco, como o nosso horário é de noite, né, às 20 horas, pode estar fazendo uma janta, tomando chimarrão, conversando, e a live fica rolando na TV, não tranca o teu celular, né? Chayane, tu vai me cortando, Chayane, se deixar, eu vou ficar falando toda manhã. Pode ir falando. Não, e é uma boa estratégia, porque realmente, né, a pessoa põe ali as transmissões mesmo do municipal, agora põe ali na TV, vai fazer alguma coisa, aí Exato. De vez em quando escuta o gol, quem será? Mas assim, então o YouTube, querendo ou não, ele agrega mais nessa parte do que o Facebook, né? E hoje a equipe do Resenha tem quantos, assim, fixo? Porque eu sei que às vezes tem uns que vão ali, né? Mas fixos são quantos? Então, eu vou abrir um parênteses rapidinho. Na verdade, o Resenha ele deu um salto bem grande com a função das transmissões de futebol, né? Não vou te dar assim uma exatidão, mas eu não, salvo engano, Gilmar, não me recordo antes em Canguçu de ter uma outra transmissão, no caso, em formato de live, que é ao vivo, né? Com vídeo. Tinha gravação de jogos, né? Por exemplo, a própria Amizade, a gente sabe que tinha, por exemplo. Mas, assim, em questão do ao vivo, não lembro de ter. E aí a gente começou com o Cruzeiro Futsal. Na época jogava pela Liga Gaúcha 3. A equipe naquele período era eu, o Valber Lopes, o Patrick Tavares e o nosso saudoso Luizinho, né, que narrava para nós. O Marcelo Pellegrinotti naquele período trabalhava também na Rádio Pelotense e narrava lá para a rádio, pela questão dos Jogos do Brasil, do Pelotas, enfim. E aí tinha essa questão do contrato ali e a gente, na época, contratou, digamos assim, né, em formato de parceria também, o Luizinho que narrava conosco nas viagens do Cruzeiro, e ali foi um marco importante para nós. Eu acho que ali foi a virada de chave do Resenha. Foi onde o Resenha ganhou bastante visibilidade na nossa região, e aí a gente entrou, depois dessas lives do Cruzeiro, muito em live, em transmissão de jogos. A gente começou a transmitir jogos no interior,
Por exemplo, o Chave B, que é uma potência, o próprio Amizade, que hoje infelizmente está parado, né? A gente conseguiu agora esse ano, é algo que a gente almejava muito, eu particularmente sou muito fã, assim, demais. Para mim, é a maior competição de Canguçu hoje, que é a Copa das Comunidades, né? A gente conseguiu transmitir a final também esse ano, que foi sediada na São João do Canguçu Velho. Então, a gente acabou, na questão das lives, mesmo nos dando um passo maior. Entrou as lives do futebol de campo. Aí o futsal, sim, aí foi onde estourou. O futsal Municipal de Canguçu, que aí a gente está ali há 5 anos já, e aí o pessoal que vem jogar aqui, o pessoal de fora acompanha, e o futsal cresceu muito também, os municipais da nossa região aqui, né? Arroio Grande, Jaguarão, Camaquã, enfim, as cidades vizinhas, Piratini, então todo mundo acompanha também as nossas lives aqui. Agora sim, respondendo a tua pergunta, né? Hoje a gente sempre fala, né? A gente tem o nosso CNPJ, digamos assim, né? Que é eu e o Valber Lopes ali, né? Que é o meu parceiro. O Marcelo saiu, né? Foi para Caxias, né? E agora está retornando, né? É para Canguçu. Mas a gente seguiu sempre eu e o Valber ali. E hoje a gente tem o pessoal que, digamos, não tá no CNPJ, a gente brinca com os guris ali, né? Mas sem eles nada disso seria possível. É o Oliveira Júnior, né, que está conosco já há 5 anos ali nas transmissões, é narrador, né, e narra muito bem, e narrador é algo difícil de encontrar, digamos assim, a gente é muito grato a ele, graças a eles também que no resenha hoje é tão forte, né. O Patrick Tavares, agora esse ano não está com a gente, o Guga Miller, que faz parte do programa de segunda-feira lá, e também na parte técnica ali, né, o Marcelo Dedé. O Marcelo Dedé foi um achado para nós, assim, sabe, Chayane? O Oliveira trabalha com isso há muito tempo, ele tem uma grande experiência. O Guga também, o pai dele tem o Complexo Magma, né? Onde o Guga tem a experiência e a gente é muito grato a ele também. Mas o Marcelo Dedé, ele comentou com alguns jogos conosco o ano passado, o ano retrasado. E o ano passado a gente tinha já o interesse de convidar ele assim, para ser efetivado, digamos assim, né? Como parceiro. A gente não fala contratado, né? A gente fala parceiro, porque os guris de fato são parceiros nossos ali. E o Marcelo Dedé, hoje, ele é multifunções. Ele é um excelente repórter, eu acho que eu sempre falo, ele é o nosso melhor repórter, digamos assim, né? Esse ano ele está narrando também, né? E ele é muito dedicado também. Então, o Marcelo Dedé foi uma grata surpresa, digamos assim. A gente teve o ano passado também o professor Rodrigo, né? Hoje a gente brinca com ele, é mestre, né? Tá fazendo doutorado também em Educação Física. Então, até vou contar nos dedos para não faltar ninguém, né? Hoje a nossa equipe é composta pelo Oliveira Júnior, pelo professor Rodrigo, a gente chama de Caniço, né? O Marcelo Dedé, o Guga Miller, eu, o Valber, e aí na câmera ali fica o Cristiano Klug, né, que entrou esse ano também. A gente está contando com a Chayane também, né? Esperamos que a Chayane consiga ir pela questão da faculdade também ali, até para fomentar bastante a questão do feminino. E o meu irmão também, agora ele que está participando com a gente ali, o Jean Lucas, que está indo ficar na câmera também, ele, porque os 5 jogos na noite ele é um pouquinho puxado. E aí eu acabei não citando ainda, que eu vou citar agora, que foi um outro achado gigantesco para nós. Que é o João. O João ele não aparece na câmera ali, ele não consegue ir nos jogos do futsal ali, porque ele tem a faculdade dele, ele faz direito, né? Nós temos 2 guris cursando direito ali, que é o Guga e também o João, mas ele é muito importante para nós pelos layouts, a imagem, né, do resenha hoje. Muito bom, né? Ele é ele que faz toda essa parte, né? Então ele é muito importante. Por exemplo, os layouts das lives e tal. Então é uma engrenagem muito grande, né, Chayane? Assim, que nem eu digo muitas vezes, acaba ficando eu e o Valber mais à frente ali, mas o resenha hoje conta praticamente com 8, 9 pessoas, assim. É uma engrenagem muito grande para conseguir funcionar. Muito bem. Tu falou do Oliveira como narrador, mas tu também narra alguns jogos, né, Gilmar? Como é que foi essa coisa aí? Tu já sabia ou se arriscou num jogo? Como é que foi quando tu começou a narrar? Então, eu sempre brinco, né? Hoje eu sou um narrador ruim, mas eu era péssimo brincando, sempre falo, né? Na verdade, o que acontece? O Marcelo Pellegrinotti, e aí é uma frase que eu uso muito, chovendo molhado, porque o Marcelo, para mim, hoje é um dos melhores do Rio Grande do Sul, assim. Eu acho que ele tem um potencial gigantesco. Deveria estar tranquilamente aí até numa TV, por exemplo, né? Tranquilamente, porque ele narra muito bem, bota muita emoção no jogo. E aí, só que às vezes a gente começou a pegar os campeonatos do interior, Chayane, e aí dava às vezes 5, 6 jogos na tarde. E pra quem narra sabe, é muito jogo assim pra te conseguir manter o ritmo e tal. Então, não tinha na questão de outra pessoa pra narrar. Aí, os guris me deram um incentivo ali e tal, de vou arriscar. E aí acabou que eu acho que foi lá numa semifinal do Amizade, salvo engano. Foi a primeira vez que eu tentei narrar e olha, meu Deus do céu, foi um desastre muito grande. Olhando hoje, né,
Na verdade, assim, a gente acabou pegando um jogo mais de fundo, né? Que não era final, era uma semifinal. Foi um jogo mais tranquilo. E eu acabei narrando. E aí começou a... que eu fui pegando na prática, digamos assim. Eu não tenho nenhum curso, nada, né? De narrador, na verdade. E aí eu pegando um pouco da experiência também do Marcelo, do próprio Oliveira Júnior, né? E a gente tem também aí em Canguçu o próprio Berdan também, né? Que narra muito bem. Enfim, mas principalmente o Oliveira e o Marcelo que trabalhavam direto comigo ali, né? Então, tentando, claro que cada um narra de um jeito diferente. E a gente está agora, aí há 3, 4 anos narrando, eu acho que eu evolui bastante comparado ao que eu era antes. Claro que estou longe ainda do ideal, mas foi basicamente na prática mesmo. Foi arriscando, um pouquinho de vergonha no início, porque a gente sabe que vai ser julgado, né, Chayane? Sim. E a gente, obviamente que a gente sempre pensa, a gente não pode se preocupar com isso, mas a gente sempre acaba pensando o que o pessoal vai achar do trabalho que está fazendo, né? É normal do ser humano, mas a gente tentou não focar muito nisso, e aí foi evoluindo. Eu acho que hoje está bem mais tranquilo assim, de escutar a narração aí do Gilmar, conhecido como Parazinha também pelo resenha. Não, tá uma ótima evolução. A minha mãe adora tua narração, tá? Eu adoro o pessoal do resenha, o Oliveira ela adora também, mas assim, ela gosta de escutar a narração do resenha. E vamos falar um pouco do nosso grande, enorme Campeonato Municipal de Futebol de Campo. O Resenha teve presente em todas as rodadas? Ou teve alguma que não teve transmissão? A gente não esteve, salvo engano, na primeira e na segunda rodada. Acho que foi isso aí. A primeira e a segunda, as outras todas a gente teve presente, com transmissão, né? E o futebol de campo ele é um pouco mais complexo, assim, pela questão da transmissão. Para nós, esse tipo de transmissão, né? Porque hoje a gente tem mais pessoas transmitindo também, né? E aí os clubes muitas vezes, não a maioria, né? Mas alguns cobram valores para deixar transmitir e tal. E aí a gente conseguiu chegar numa parceria, na verdade, com os clubes, né? Que era liberar um espaço na live ali, pela questão dos clubes conseguir patrocínios, a gente passar também os patrocínios, foi onde a gente chegou no denominador comum. O que acontece? Até é importante eu salientar um pouquinho sobre isso. Porque, por exemplo, assim, às vezes o pessoal acha que a gente só vai lá e, digamos, a gente consegue nossos patrocinadores, né? E porque, bem ou mal, a gente tem alguns custos, né? Por exemplo, como eu falei, o resenha é eu e o Valber, mas os guris trabalham conosco no formato de parceria, mas eles precisam receber, né, Chayane? E aí todo domingo, tu sai de casa ali de manhã, vai pra lá, trabalha e tal. Então, os guris têm o custo deles, é o Oliveira, o Marcelo, o próprio Google, enfim. Então, esse ano, particularmente, falando em meu nome, né? Até não digo nem nome do resenha, porque o resenha é o Valber, é meu nome. Esse ano eu fiquei um pouco triste, assim, pelas abordagens que alguns clubes tiveram conosco, né? Mas onde a gente teve, salientar, a gente foi muito bem recebido, sabe? Assim, muito bem mesmo. O pessoal nos recebeu muito bem. Eu posso citar alguns clubes, por exemplo, o Remanso, que a gente já teve no ano passado, esse ano novamente. A gente teve no Itararé, no América. Acho que talvez a maioria dos jogos do Itararé e América, que foram os clubes que a gente teve mais contato, talvez, pela questão da parceria. Coincidentemente, estão na final, inclusive, aí, mas não... Até porque a gente não tem nada de ligação com... Até para salientar, né? O pessoal, às vezes, falando do Municipal de Futsal rapidinho, o pessoal às vezes acha que a gente organiza, né? A gente só tem a transmissão, a gente não tem ligação nenhuma com a organização. Falando do futebol de campo, infelizmente, esse ano o futebol de campo foi, acho que talvez no período errado. Sim. Né? Que depois da pandemia, o pessoal está tentando organizar esse calendário, né? Que a pandemia acabou trancando ali. É difícil fazer futebol em Canguçu. É difícil organizar, eu sei que eu já fui da diretoria também lá, fui tesoureiro do futebol de campo, mas depois acabou dando outros empecilhos, né, que não vem ao caso, trancando mais o campeonato, e agora, infelizmente, o clima, né, não está favorecendo. A gente teve aí, acho que os últimos 6 finais de semana, salvo engano, só um com tempo bom, que era do Dia dos Pais. Foi. E aí, eu particularmente, então, também não queria que tivesse rodada, né, porque o pessoal vem às vezes de longe e tal, e eu também tenho minha filha, queria estar com ela. Então, estamos dando azar, apesar, né? Apesar de bom, não tava aquele dia, assim, tava um dia que não choveu. É bom nesse sentido, exatamente. Não teve chuva, né? Porque a gente tá dando azar. Ou chove toda semana e no domingo dá um dia sem chuva, que aí não tem como praticar, né? O esporte ali, o futebol. Ou toda semana de clima bom e aí no domingo ou sábado chove. E que foi que aconteceu. Inclusive, essa semana tá com essa previsão, né? Eu já ia te perguntar, tu acha que agora vai? Então, a previsão, se ela se concretizar, né? É de chuva quinta, sexta e sábado. E aí, provavelmente, no domingo não teremos rodada novamente, infelizmente. Claro que não é culpa da diretoria, né? A gente sabe que o clima não depende. Talvez, e eu acho que o pessoal está se organizando para isso também, é o período do campeonato mesmo sair fora do inverno, né, Chayane? Sim.
Tem que ter uma outra organização, né? Porque esse campeonato é de 26 de novembro, né, Gilmar? Exato. Então, a gente tá quase chegando em novembro de novo. Vai completar aniversário o campeonato. Vai ter a final e um bolinho ali de aniversário no dia da final de um ano aí. Mas falando ainda do campeonato, teve alguma essa resistência por conta de público, assim? Por achar que a transmissão tira público ou não? Sim, também. O pessoal, na verdade, se apegar... Não sei se era esse pensamento mesmo ou se de fato era uma... não digo uma desculpa, mas era onde você pudesse pegar alguma coisa, sabe? Sim. Eu particularmente, vou dar a minha opinião, mais uma vez falando como Gilmar, não como resenha, né? Eu acho que, de certa forma, ele até pode tirar algum público, porque, por exemplo, assim, o campeonato ele sendo no inverno, o pessoal tendo a possibilidade, daqui a pouco, de uma transmissão, sendo um dia muito frio, muito ventoso, daqui a pouco pode tirar alguém de público mesmo, de fato. Só que o pessoal, às vezes, não entende que a transmissão ela pode ser usada a favor. Por exemplo, a marca de algum clube que está jogando ali, eu não vou citar uma, vamos supor, uma equipe, vou citar o Aliança, por exemplo, né, Shane? O Aliança, por exemplo, tem a questão do Aliança, a minha opinião, tem como usar a transmissão a seu favor. Pode, por exemplo, fazer um patrocínio, botar um banner lá no campo, onde vai aparecer na transmissão. Eu vou citar um exemplo que foi muito... saltou aos olhos no dia, o Figueira. O Figueira, a gente fez a primeira transmissão na história do Figueira lá. Foi esse ano, eles não tinham a questão da energia elétrica, o pessoal foi 10 conosco lá, correu atrás de gerador, enfim, não mediu esforço. E aí, na hora da live, o pessoal já pegou os banners ali dos apoiadores deles e já mudaram de lugar para ficar na frente da câmera. Então, eu acho que realmente o pessoal tem esse pensamento de tirar público, mas eu acho que se for num período não tão frio, né, como foi esse ano, e eu acho que também tem equipes que não tem tanto público no estádio, digamos assim, né? No campo, lá no seu mano de campo. Tem equipes que não levam tanto. Então, daqui a pouco, se tu usar a teu favor da transmissão, de repente tu consegue arrecadar um valor considerável que vai somar a tua bilheteria. Eu acho que, inclusive, dependendo do jeito que for trabalhar, claro que eu não vou estar dando ideias aqui, né? Mas tem possibilidades, daqui a pouco, dependendo do dia, tendo rodadas em outro lugar e tal, tu conseguir no mínimo o valor ali, queria somar tranquilamente a tua bilheteria usando a favor da transmissão. Então, eu acho que o pessoal foi um pouco contra isso, pela questão do público, sim. Eu acho que esse era o principal motivo, sim, a questão de tirar o público. Porque o público teve bem abaixo, então tinha alguns argumentos, talvez o ingresso, talvez a transmissão, talvez o frio, exato. Então... que eu particularmente acho que teve um pouco abaixo esse ano o público, muito pelo período também, né, Shane? Bom, a gente fez ali América e Santa Rosa, o jogo de ida, né, da semifinal. Meu Deus do céu, a gente tava na transmissão lá e, olha, a gente batia queixo literalmente, tava muito, muito frio mesmo. Então, acho que sim, realmente, nesses dias aí, o pessoal dá uma pensada se vai ou não vai, né? Só que alavanca a tua marca, alavanca o teu clube, leva pra longe, né? O pessoal que morou em Canguçu, que torce em outros lugares, que tem jogadores que tem parentes em outros lugares, o pessoal assiste muito também, né? A visibilidade, né, Gilmar? O próprio gol do Cauã Silva rodou o Brasil, exato. Né? Então, tá aí um argumento positivo também. Os técnicos também assistem os outros jogos ali pra serve como arma, né? Então também tem pontos positivos, né? Vamos dar um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente continua para falar com o Gilmar aí também do Borussia. ZYK 224, 1030 kHz, Rádio Cultura M, Canguçu, Rio Grande do Sul, Brasil, a emissora amiga da comunidade. A Ótica Romano informa a hora certa. 11h39. Estamos no mês de setembro e a Ótica Romano está lançando a campanha Visão Gaúcha, enxergue as nossas tradições com orgulho. E a nossa promoção este mês será o segundo par de óculos com desconto de 50%. Lembrando que os 50% de desconto inclui lentes, mas também as armações. Então aproveita essa super promoção, vem nos fazer uma visita, fazer o teu orçamento e parcelar as tuas compras em até 10 vezes.
Aqui você tem ofertas. Aqui você tem amigos. Desodorante aerosol Rexona 150ml, consulte apresentações por apenas R$ 11,99 cada na compra de 2 unidades. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 15 de setembro ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure a farmácias associadas mais perto de você. Farmácias Associadas. Teleentrega, Farmácias Associadas, 3252-1650, 3252-1185, 3252-1216 e 3252-1941. Mercado Huber, uma empresa familiar trabalhando pelo desenvolvimento da cidade de Canguçu e, claro, para satisfazer as necessidades de nossos clientes. Atendimento especial é um espaço bem amplo e com estacionamento coberto. Confira nossos produtos no açougue, padaria e no setor de hortifruti. Agradecemos a nossos clientes e colaboradores por esses mais de 20 anos de caminhada. Mercado Huber em Canguçu. Juntos fazemos a diferença. Agromiller, distribuidor autorizado Bayer, Syngenta, Monsanto, Agroceres, Calcário DB, Husqvarna e Branco, além de uma grande variedade de fertilizantes, defensivos, sementes, motogeradores, cortadores de grama, pneus para trator, arames, correias, equipamentos para irrigação, insumos para fumicultura e fruticultura e ferragens em geral, com a representação dos implementos e plantadeiras da marca KF, de grande qualidade e tecnologia avançada para a sua lavoura. Venha nos visitar, Avenida 20 de Setembro, 206 e curta nossa página no Facebook. Agromiller e Cerealista Miller, empresas tradicionais unidas ao amigo agricultor, buscando o desenvolvimento da nossa região. Telefones 3252-1629 e 3252-2612. Está na hora de transformar o seu sorriso e sua vida. Se você usa dentadura ou prótese removível, já pensou em trocar por um implante ou prótese fixa? Na Sorri Fácil, você encontra os melhores tratamentos odontológicos. Te ajudamos a conquistar mais conforto, segurança e autoestima. Não espere mais para ter o sorriso que você sempre quis. Marque agora mesmo sua avaliação e descubra como é fácil dar esse grande passo. Qualidade de vida e confiança ao seu alcance. Ficamos localizados na Rua Júlio de Castilhos, número 949, Centro de Canguçu, ao lado da Igreja Matriz. Não perca essa oportunidade. Ligue já para o telefone DDD 53 3252 1416 ou mande mensagem pelo WhatsApp DDD 53 99146 4012. Não perca essa oportunidade. Venha nos conhecer. Cultura. Se ligue nessa estação. Lojas Lebes informa a hora certa. 11h44. A Lebes traz condições incríveis para você renovar a sua casa neste mês Farroupilha. Móveis e colchões em 10 vezes sem juros. E confira ainda as ofertas no setor cama, mesa, banho. Na compra de 2 jogos de lençol Atena, você leva o segundo pela metade do preço. E mais, nas compras acima de R$400 em Bazar e Moda, você leva uma garrafa térmica da Mor por apenas R$1. Não perca. Lebes, junto a gente resolve. Canguçu já melhorou muito, mas tem muito chão pela frente. E eu tô aqui para garantir que esse trabalho continue junto com a Miriam do Hospital. Com a prefeitura transparente perto da nossa comunidade, vamos focar em geração de emprego, com ações fortes de cuidado nas nossas estradas do nosso interior. E uma atenção especial na saúde. É só olhar para o passado e perceber, o trabalho tem que continuar. Por isso, vote 15, vote Pipa e Miriam do Hospital.
Você quer um futuro melhor para o nosso município? Luciano Bertinetti tem as propostas e a determinação para fazer isso acontecer. No dia 6 de outubro, vote em quem realmente conhece e ama Canguçu. Vote Luciano Bertinetti, 45. Juntos podemos mais. Canguçuenses, venho hoje apresentar o meu nome para a Câmara de Vereadores. Entendo que está mais do que na hora de nós mulheres ter mais vozes da política local. Sou mulher, mãe, avó e educadora. Luto pelos nossos direitos, por mais oportunidades de empregos aos jovens e por uma educação com mais valorização dos servidores. Sou Heloísa Fraga, meu número 13777. Chegou o nosso inverno e junto com ele muitos problemas de saúde, tosse, gripe, garganta, infecção de urina, infecção respiratória. Mas se você é cliente da rede Tchê Farmácias ou as farmácias São Carlos de Canguçu, para todos esses problemas temos os melhores remédios. Vem cá, traga sua receita médica e fale com nossos atendentes. Farmácias São Carlos de Canguçu. Aqui sua saúde conta muito pra nós. 11h47. Show dos Esportes. Voltamos com o Show dos Esportes. Hoje recebendo aqui o Gilmar, que é mais acostumado a entrevistar do que ser entrevistado, né, Gilmar? Vamos falar um pouco de Borussia. Eu sou cercada, né, o Leandro Blas, o Otávio, o Vini, que estava na prefeitura, agora está na Câmara, todo mundo ali, né, só falando do Borussia, tentando me puxar também, porque eu não tenho time no futsal, tá, para deixar bem claro. Mas... E vamos falar então um pouco do Borussia, que fez uma baita campanha, né, no campeonato passado, sendo vice-campeão. Muita gente primeiro não acreditava e depois acreditava que ia ser campeão, né? E o que esperar também do ano de 2024 aí? Fala um pouco do Borussia para nós. Borussia começou em 2018 com um grupo de amigos ali no futebol de 7 no Verona. Faltava uma equipe para completar o campeonato, a gente se juntou ali e fomos na Blumenau, tinha umas camisetas ali, acho que era 10, 12 reais, camiseta bem baratinho. E a gente só tinha amarela, que tinha vários em quantidade, sabe? E aí a gente comprou, e aí por ser amarelo a gente acabou optando por ser Borussia, obviamente em alusão lá ao Borussia Dortmund da Alemanha. E aí a gente acabou tendo aquela base em 2018, jogando ali, fomos vice-campeão, inclusive, naquele campeonato 7, a gente tem uns quantos vice no currículo aí. E aí depois de 2018 a gente jogou a seletiva ali, né? E eu falo bastante no resenha, inclusive, sobre isso, a questão da seletiva, porque a gente jogou em 2019 a seletiva, eu fui pra fila ali, eram umas 6 horas mais ou menos, eu acho que eu fui o terceiro ou quarto, não me recordo. E, por exemplo, esse ano, né, a gente tá em 2024, o pessoal foi pra fila ali, quem chegou às 5 horas da manhã, já pegou as últimas vagas, sendo que agora são 24 vagas, né? Sim. Então, Cheyenne, olha a potência que se tornou o nosso como municipal, cresceu, né? Como evoluiu, cresceu, né? E aí a gente acabou jogando no primeiro ano, jogando as seletivas, conseguindo um acesso. No primeiro ano jogamos a bronze também, e aí acabamos chegando na final, e aí fomos vice. Chegando na final, tu tem um acesso para a prata. Aí no ano seguinte a gente jogou a prata, e aí, enfim, foi uma ascensão muito boa, assim, em questão de 4, 5 anos a gente chegou, aliás, 4 anos, a gente chegou na ouro. Segundo o Davi, foi a única equipe que fez isso até hoje, assim. E aí o primeiro ano da ouro, que foi o ano passado, a gente chegou na final. Então se nós tivéssemos ganho aí o ouro no primeiro ano, seria histórico mesmo. Seria difícil alguém conseguir construir isso aí, que a gente se orgulha muito, né? O Borussia, na verdade, pra mim é um momento de muito prazer, porque como eu não tenho a questão de jogar futebol, eu jogo, treino, brinco assim, mas eu não tenho a questão técnica, né? Infelizmente. Então é algo que eu consegui me satisfazer, né? Correndo atrás. Só que se tornou algo muito grande. A Série Ouro em Canguçu é muito difícil, sabe? Qualquer equipe que joga a Série Ouro vai ter um mínimo de investimento, ou um combustível para quem vem jogar,
o lanche dos atletas, tem aquela cerveja pós-jogo ali e tal. E de fato, por exemplo, a gente não esconde, né? O Borussia paga ali os jogadores também por partida. Claro que a gente tem um teto, né, Chayane? Não é nada que fuge aí da nossa alçada, né? A gente tem um teto ali, os jogadores que estiveram conosco nesses 3 anos aí que a gente está, digamos, pagando, que foi o ano que a gente subiu da prata, o ano passado na ouro e esse agora é o segundo ano da ouro. Então, o pessoal que acabou tendo proposta com um valor maior, acabou saindo, porque a gente não tinha condição de pagar. Então, a gente acabou mantendo uma base do ano passado, que foi vice-campeã, né? O ano passado a gente perdeu o Serginho, que era o nosso pivô, acabou tendo que... O campeonato, ano passado, mudou o período. Não sei se tu te recorda, acabou sendo no final, em dezembro até, né? Foi, 20... Era bem perto. Foi 23 ou 24 de dezembro, ano de final. E aí o Sérgio, ele era de Pelotas, ele tinha uma viagem marcada com a esposa e tal, para fora do país até, de longa data. Então ele não poderia fechar as presenças, a gente trocou a ficha dele. Já foi um baque no início ali, por ele ser uma referência da equipe que foi campeã na Série Prata, a gente foi campeão invicto na Série Prata. E aí a gente trocou as fichas dele, e aí no início, como tu falou, o pessoal até ficou meio assim, acho que o Borussia não vai chegar esse ano, não é uma equipe tão forte e tal. A gente tinha um bom plantel. E quando a carruagem a gente foi indo ali, né? E aí a gente conseguiu criar um bom volume de jogo. Enfrentamos na semifinal uma equipe que eu sou muito fã, respeito demais, que é uma equipe que de 10 edições ganhou 5, né? Que é o Estrela Azul, que tem a base lá na Colônia Palma, né? E os guris são muito gente boa, todo mundo gosta deles, né? Eles ganham muito e falam um pouco, né, Chayane? Não tem aquela... são muito humildes, digamos assim. Então a gente ganhou deles na semifinal e na final, até acho que, com todo respeito ao Sport Resenha, a nossa equipe, tecnicamente, era melhor. Só que, obviamente, por mérito dos guris adversários do Sport Resenha, que são meus amigos, já foram campeões vestindo a camisa do Borussia, inclusive. Por mérito deles, acabaram tendo a virada no segundo tempo ali e tendo a vitória. Pra mim, muito frustrante, né? A gente sempre brinca, né? Se a gente sabe que se soubesse que ia perder na final, a gente prefere sair na semi, né? Porque o sentimento de tristeza é muito maior. E aí a gente foi para esse ano, uma remontada, né? Tudo de novo, como todo ano é. Em Canguçu, eu sempre digo, só 2 equipes têm base, né? Que é o Sport Resenha e o Estrela Azul. As outras equipes, todo ano, tem mudanças, né? A própria Sport Resenha foi campeão, o Borussia, o Google esse ano tá com um elenco muito bom, por exemplo. O Raio Valecano, o Trevo, enfim, todas as equipes da Ouro, Vila Mesco. Senão eu não vou citar, senão eu vou acabar pecando aqui, deixando alguém de fora. Mas esse ano, na minha humilde opinião, é o campeonato de mais alto nível que tá tendo nos últimos anos. O ano passado foi muito forte, só que eram menos equipes badaladas. Esse ano tu consegue colocar tranquilamente aí, sem medo de errar, 5, 6 equipes com um plantel muito bom. Eu acho que sai na frente um pouquinho pela questão do plantel o próprio Google. O Estrela Azul é uma potência sempre. O Não Boca tem uma base muito boa vindo lá de Arroio Grande. Eu boto o Borussia também entre eles. O próprio Vila Mesco subiu o ano passado, né? É uma equipe que teve na Série Ouro. Enfim, o Trevo da Esperança, né? O Raio Valecano, o ano passado. O Raio Valecano era uma potência o ano passado, primeira fase, e atropelou todo mundo. E aí, isso que é o legal do futsal, né, Chayane? Eu perdi, mas é legal, porque às vezes nem sempre a melhor equipe vai ganhar. Sim. E isso que é a parte bacana do futsal, ele é muito dinâmico e muda muito. Então o Borussia esse ano eu tenho uma expectativa muito boa. A gente acabou caindo numa chave muito difícil, muito equilibrada, né? E a estreia eu tava com um pouco de receio, porque o Liverpool é uma equipe que veio da Série Prata, trocou bastante as fichas. Já no ginásio eu via o Lima ali e tal, jogadores fortes, badalados, que jogam, né? A Federação Gaúcha Série Ouro, por exemplo, o Lima, citei. Até, inclusive, o Liverpool trocou ficha agora para o segundo confronto. A nossa chave eu achei um pouco mais difícil no quesito de nível técnico equilibrado, né? Não que a outra não seja... O ano passado o pessoal falava isso, que a nossa chave era mais forte e o campeão foi da outra chave. Então, a gente sabe que na prática não é assim que funciona. A gente ganhou a primeira partida, a gente tem agora o segundo confronto contra o Google, inclusive, que seria na quinta, foi transferido para sexta pela questão da umidade agora. Então fica o convite, inclusive, já para sexta-feira aí. Grande jogo, o Google, uma grande equipe, eu acho que a minha equipe também é boa. Vai ser um grande confronto de Série Ouro entre Google e Borussia. O Google que já foi vice-campeão também, né, da Série Ouro. E esse ano vem, na minha concepção, dos grupos que eu vi que o Google montou, uma das equipes mais fortes. Mas o Borussia tá no páreo, viu, Chayane? Vamos pro corre aí. Não vamos se entregar já antes do jogo, né? É um campeonato forte, a nossa equipe é boa. A gente diminuiu um pouco dos atletas, a gente tinha um grupo mais forte no quesito de quantidade o ano passado. A gente tinha 15 jogadores, esse ano a gente tá com 11. E o Vini também é um excelente treinador, tá? Às vezes eu cornetei o Vini, mas ele é um excelente... Não, excelente. Não, o Vini é chovendo molhado, né? Já foi campeão no campo, né? Já foi campeão no futsal também. E além de ser um excelente treinador, que a gente sabe que na verdade ninguém treina, né, Chayane, aqui em Canguçu, né? O pessoal chega ali
ele tem uma visão muito boa do jogo e uma parte muito boa do Vini também, que ele é um bom gestor. É que nem o Renato Gaúcho, sabe assim, gestão de pessoas. Mas ele é um cara que a turma compra a causa dele, ele é muito importante. Já tá conosco também já desde o campeonato da Série Prata, né? Que a gente foi campeão invicto. Na verdade, no ano anterior ele tinha participado também já, mas na Série Prata foi campeão invicto, já era com o Vini. E é sempre difícil enfrentar a equipe que ele treina, tá? Eu digo por experiência própria. Mas aproveitando que a gente tá falando do futsal, como é que é essa maratona quando tem terça, quinta e sexta os jogos do futsal? Fica uma correria? Fica cansativo? Como é que é? É pesado ou dá pra aguentar tranquilamente? Não, a gente tá teoricamente acostumado. No início, talvez a gente sinta um pouquinho mais. Ano passado foi muito assim, né? O ano passado foi muito puxado, sabe, Chay? Esse ano, teoricamente, não era pra ter tantas rodadas. Até não tem no calendário. É que tá tendo transferências pela questão da umidade, né? E aí, depois, na outra semana, tá ficando 3 jogos pra não espichar muito, o Davi falou, lá pro final do ano. O que acontece? Acaba sendo, às vezes, um pouquinho puxado, porque a gente trabalha no comércio, né? Eu trabalho no comércio como vendedor, o Valber trabalha no comércio, que, digamos, somos responsáveis por correr atrás de patrocínio e tudo mais. E os guris também, o professor Rodrigo também faz ali a questão de levantamento de equipes, que as equipes vão jogar e tal. Acaba ficando um pouquinho puxado no quesito do horário. Eu sempre digo, na hora que vai pro ar o resenha ali na transmissão, que é das 7 às 19 horas, na verdade, até meia-noite e 20, é a melhor parte. Que é a hora que a gente gosta do que faz, se diverte, é com prazer, né? Na verdade, o corre, ele tá nesse período entre o teu trabalho comercial e a transmissão, porque aí o lazer não dá tempo nesse período, né, de campeonato. Mas é muito gratificante, a gente não reclama, assim, sabe? A gente gosta muito e o campeonato dá muita visibilidade para a marca Resenha também. Mas é puxado. Uma pergunta que eu faço sempre é a questão do produto. O que tu acha que é o maior produto de Canguçu hoje? A gente sabe que o futebol de campo era bem consolidado como o maior produto de Canguçu, mas o futsal cresceu bastante. Eu falo hoje, sem medo de críticas, digamos assim, né, Chayane? Que o futsal hoje é o maior produto, sem sombra de dúvidas. Puxando um pouquinho a brasa para o nosso assado, muito pela transmissão, né, que já tem há 5 anos. Fomos pioneiros, pioneiros que eu digo da cidade, né, ser pioneira, né? Nessa quesito de transmissão. É muito bem organizado pelo Núcleo de Esportes, pelo Davi, pelo Henrique, né? E também, obviamente, principalmente, talvez, as equipes, né, Chayane? Qualquer equipe que está jogando a seletiva já tem uma rede social, já tem um Instagram. Equipes da bronze, prata, ouro, feminino, veterano, também tem as redes sociais, tem uniforme, tem boné, tem caneca, tem rede social. E assim, e agora é um ponto que eu vou citar, que eu acho que o pessoal deu show esse ano, que a gente lutava muito também lá no Resenha, citando isso, a questão da volta da base, né? Como leva público pro ginásio, né? Sim. A base, o Canguçuense, Chavante. Né? Exato, o Canguçuense, Chavante, show de bola. E Canguçuense, Chavante, show de bola. Trianon, isso. Faltou o Trianon, que é o mais forte na base aí, perfeito. Então leva muito público aí pro ginásio também, acho que foi um acerto muito grande. Então, sem sombra de dúvidas, eu acho que, com certeza, o maior produto que a gente tem no futebol aí é o Municipal de Futsal, melhor dizendo. E pra finalizar, eu queria que tu contasse alguma história de alguma transmissão. Pode ser uma história engraçada, uma coisa que deu errado, assim, que tu lembre. Nossa, essa história é legal de contar. Tem aí ou não te vem nada na mente? Uma história aí pra gente encerrar. Até apagou a luz, ó, pra tu. Chayane, olha, eu teria muitas, assim, até de supetão, não me recordo, acho que de alguma específica, assim. Teve alguma transmissão, assim, que, sei lá, chegou a não funcionou por questão de... Não, já deu várias, por exemplo, assim, de... Vou falar do Patrick, tá? Vou falar do Patrick, que foi onde a gente iniciou lá. A gente iniciou com uma webcam, uma mesinha e 2 microfones. Então era eu, o Valber e o Patrick lá no início. Mas eu teria muitos que agora, assim, não me vem na cabeça. Não pensei em nenhuma antes também de vir pra cá. Até por causa do teu horário. O Patrick, ele funcionava assim, ó. Ele é um cara muito 10, ele é crucial, assim, talvez a gente cite muito pouco o Patrick, mas graças a ele é muito importante para nossa caminhada. E a gente viajava com o Cruzeiro, né? Era eu, ele, o Patrick, ele, o Valber e o Luizinho. E aí, às vezes, a live, o pessoal tava já no aquecimento para o jogo iniciar. Faltava 5 minutos para entrar no ar. E aí o Patrick não tinha botado nada no ar ainda, tava recém montando os equipamentos. E a gente parecia que ia infartar, assim, porque o Patrick vai iniciar o jogo e tal. E aí a gente dava entre aspas, uma carguinha nele ali. E aí, às vezes, ia iniciar o jogo ali, 8 horas, vamos supor, 20 horas, né,
pra iniciar a partida. E aí o Patrick conseguia botar no ar 20 horas em ponto, a gente entrava assim, mas toda a transmissão era um Deus nos acuda. A gente tem até as figurinhas no grupo ali, que era o Patrick no meio de um monte de filme com uma frase relaxa. Eu acho que foi uma caminhada muito importante pra nós, o Patrick faz parte assim, e ele sempre conseguia botar no ar, mas toda a transmissão parecia que eu ia infartar, sabe? Hoje em dia a gente da mudança. Vamos olhar para o futuro da nossa Canguçu com Arion e Ariel. Está no ar o programa da coligação, um novo jeito de governar. Amigos e amigas, eu tenho falado de vários projetos que queremos implementar em todas as áreas do município de Canguçu. E ainda temos tantas outras que vamos discorrer durante o programa eleitoral. Alguém deve estar perguntando, mas e dinheiro para todos esses projetos que o Arion tem e o Ariel? Pois eu lhe digo, é fazendo uma gestão